Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta semana de imersão xamânica, né? Então, meu nome é William Bezerra Figueiredo, né? Conhecido como Will Nuvem Branca. Sou um pesquisador, né? Um estudioso do xamanismo e também um mestre de cerimônias, né? Sou coordenador, né, diretor do Instituto Inatequié, que é um centro de estudos filosóficos e terapêuticos. E a base do nosso estudo dentro do Instituto é e continua sendo, já faz 10 anos, os estudos xamânicos, né, as culturas ancestrais, né, a cultura que vem dos povos originários, tá bom? Então eu agradeço muito a sua presença aqui, acompanhando essa semana de imersão xamânica. Então, nesses 3 dias, nós vamos estar liberando aulas, né, gratuitas. Já peço para você que está aqui assistindo esse vídeo, corre no Instagram, né, adiciona lá o perfil do Will, né, @Will Nuvem Branca, né, Will Nuvem Brancas, né, WILL, Will Nuvem Branca. Vai lá no Instagram, já adiciona. Nós vamos estar respondendo as questões e as perguntas lá pelo perfil, lá no direct do perfil do @Will Nuvem Branca no Instagram, tá bom? Então vão lá, procurem. Se vocês tiverem alguma dúvida desse vídeo, vai lá que eu respondo. Com o maior prazer, me procurem, adicionem, tá bom? O perfil. Que vai ser uma forma de vocês estarem interagindo com esse conteúdo que está sendo disponibilizado, tá bom? Dessa semana de imersão xamânica. E como nós estamos tratando de xamanismo, ou seja, de cultura xamânica, nós não podemos deixar de ter, então, algo que é muito importante, muito marcante, né, nas práticas xamânicas, que são os cantos, né, os cantos de poder, os rezos, tá bom? Então nós vamos começar com um rezo, um rezo para as águas, né? Então já abrindo nossa semana de imersão xamânica com a limpeza, né? Com a abertura dos sentimentos, trabalhando as emoções, né? Ou seja, já entrando no nosso processo mesmo de purificação para esse ano que está entrando, né? Para que tudo se purifique, tudo se abra aos caminhos, né? Nós vamos iniciar esse ano também, isso é muito importante, o 6º ano, a 6ª turma de terapia xamânica existencial, né? E eu tô aqui, ó, aqui atrás vocês estão vendo, né? É o meu altar, onde estão meus objetos de poder. Então eu tô aqui na minha sala, que é uma sala reservada que eu uso para meditação, né? Então eu tô aqui nesse espaço, nesse primeiro dia, abrindo, né? Então um pouco aqui do meu espaço para vocês conhecerem, não dá para ver tudo, né? Mas estão algumas das minhas imagens aqui atrás, objetos de poder, né? Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo algumas coisinhas, penas, objetos. Enfim, aqui é minha sala particular de meditação, né? Onde eu posso receber alguém para fazer uma limpeza mais específica, onde tem meus objetos de poder, tá bom? Então, entrem lá, procurem no Instagram, @Will Nuvem Branca, e procurem agora na internet, agora não, assistam o vídeo primeiro, né? Mas procurem hoje, assim que terminar esse vídeo, né, a página do Instituto Inatequié, né? Então é www.inatequié.com.br, é a nossa página, a página oficial do Instituto Inatequié. Lá vocês vão encontrar informações, nós temos uma aba do blog que tem artigos muito interessantes, então lá vocês vão encontrar textos sobre as pesquisas e as práticas aqui do Instituto, de forma sempre muito aprofundada, né? E lá vocês também vão encontrar o link para entender melhor o que é essa formação em terapeuta xamânico existencial. Lá temos as abinhas com cada módulo, né? Para você precisar saber o conteúdo, explicando o que é o curso, etc, né? Mas vamos então à nossa semana de imersão xamânica, né? E a ideia é que nessa semana nós podemos compartilhar com vocês alguns conhecimentos, né? Alguns entendimentos para que vocês possam
de forma prática, colocar esse conhecimento do xamanismo na vida de vocês, tá bom? Então eu vou começar abrindo, como eu disse para vocês, com o rezo, né? Pra gente abrir então esse trabalho, ok? Então vamos lá. Então, quem quiser, nesse momento, fechem os olhos, respira fundo, permita que entre em você um estado de tranquilidade, né? Fechando os olhos e mantendo uma respiração constante, continuada. Permita que o som do tambor vá entrando na sua mente. Respire. Parte da terra, ela é parte de nós. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Sente, oh yeah. Sente, oh yeah. Rei na coruna, rei na coruna, rei
Arro! Muito bem. Já entramos já então na energia do trabalho xamânico, né? E hoje é a nossa primeira aula, então, da semana de imersão xamânica. E se é a nossa primeira semana, ou seja, se é a nossa primeira aula, precisamos começar pelo princípio, não é verdade? É sempre bom começar pelo início, né? Então nós estamos fazendo uma semana de imersão xamânica. E muitos vêm se falando então do xamanismo, né? Então o xamanismo é algo que vem sendo muito convocado, né? Você vê muito falar disso na rede social. Ali o seu amigo que fala, eu estou fazendo xamanismo, né? Mas o que é xamanismo? Né? Vamos ver se a gente consegue dar conta disso, né, na nossa primeira aula de hoje, porque assim é algo que nós demoramos muito tempo estudando quando fazemos a formação de terapeuta xamânico. Então nós passamos um certo tempo estudando isso durante alguns meses para poder aprofundar. Eu vou tentar aqui com vocês fazer uma introdução, não é verdade? Né? E a prática, né, a técnica xamânica, ela é uma das práticas mais antigas que existe na história da humanidade, né? Então nós temos achados arqueológicos que datam experiências xamânicas em torno de 50 mil anos. Então nós podemos jogar isso muito para trás, porque realmente o xamanismo existe há muito mais tempo, ou seja, muito mais antigo do que 50 mil anos, né? Então, o xamanismo, ele é uma prática antiga, uma prática que está presente na humanidade e que nós identificamos a prática do xamanismo, dentro de diversas religiões. Diversas religiões têm dentro de si o xamanismo. O xamanismo está dentro de várias práticas, né? Então, por exemplo, você vai ter dentro de uma prática religiosa, por exemplo, o jejum, né? O jejum é uma prática tradicional xamânica, né? Então, se pratica o jejum para alcançar, então, é o que nós chamamos dentro do xamanismo de estado xamânico de consciência, né? Que erroneamente se utiliza o termo estado alterado de consciência. Esse termo ele não é muito adequado porque não é um estado alterado, não é uma alteração, é uma expansão da consciência. Ou seja, é a sua consciência, que é a sua consciência ordinária, a sua consciência que você está agora, né? Você vai ampliar, né? Vai expandir essa consciência através, por exemplo, desse exemplo que eu dei, que é a prática do jejum. Então, jejuns prolongados, alerta, não pratiquem isso em casa, não vão fazer a partir de agora, porque a gente está vendo no vídeo, uma prática aí de ficar 3, 4 dias em jejum. Não é assim que funciona. E nas culturas tradicionais, aqueles que praticam esses jejuns prolongados são grandes guerreiros, então são xamãs que já conhecem essa metodologia e que fazem então uso dessa prática num contexto metodológico específico para alcançar esse estado de consciência expandido, esse estado de consciência xamânico, né? Então, pensando nisso, que nós vamos começar a entrar no assunto do que seria então essa prática xamânica, essa busca, esse caminho do xamanismo, né? Um primeiro movimento que nós temos que fazer então desse estudo é entender que o xamanismo, né, o termo xamanismo, ele é um termo que foi cunhado, ou seja, foi estabelecido, foi criado dentro da antropologia, né, dentro dos estudos da etnologia, durante o século XIX. Né? Então os etnólogos, aqueles estudiosos, né, pesquisadores das culturas tradicionais, ou seja, das culturas não ocidentais, ou seja, das culturas que não eram culturas europeias, né? Então pesquisadores ingleses, pesquisadores franceses, né, etnólogos, antropólogos, que iam para outras regiões do mundo estudar religiões não cristãs,
né? Então, ou seja, não eram as grandes religiões como o cristianismo, o budismo, o judaísmo, o islamismo. Então eles iam estudar outras práticas religiosas. E aí eles davam, né, então este nome para essas práticas, né? Inclusive, esse termo, o termo xamanismo, ele vem de uma prática, ou seja, da prática desse sacerdote, ou seja, desse líder religioso de uma determinada região, ou seja, de uma determinada etnia na Sibéria, que são os Tungs. Então, os Tungs é uma tribo, ou seja, uma etnia de povos originários que habitam a Sibéria, e eles usam o termo Samã para designar este homem, esta mulher que faz essa prática, né? Que é essa prática que nós vamos estudar essa semana, né? Que é essa pessoa que domina, que tem o conhecimento sobre este estado de consciência xamânica, esse estado de consciência expandido, né? Que é capaz de navegar e controlar e provocar de forma espontânea esse estado e através dele então fazer o que mais nós esperamos que que essa figura, né, que esse xamã faça, que é o trabalho de cura, né, que é o que então todos estão buscando quando buscam o trabalho do xamã, desse sacerdote, que é buscar a cura, ou seja, você está com algum problema de saúde, um problema de ordem espiritual, e você busca ali a cura. Então essa pessoa tem essa função dentro dessa tradição. Então, o xamanismo nesse princípio era entendido então como uma prática generalizada de tudo aquilo que não envolvia essas grandes religiões como eu citei para vocês, né? Então, dentro disso, ou seja, dentro desse lugar chamado xamânico, era tudo jogado lá dentro. Então você tinha feitiçaria, você tinha bruxaria, você tinha as práticas de religiões de incorporação, né? As religiões de possessão, eram todas jogadas dentro de um lugar só. Então as religiões africanas, as religiões orientais, as religiões de base tradicional originária das Américas, né? Dos povos indígenas da América do Sul, da América do Norte, da América Central, da Ásia, né? Então todas aquelas práticas, né, que não eram entendidas como grandes religiões eram jogadas para dentro do xamanismo, né? E uma característica importante desse entendimento era de que essas práticas eram práticas então anímicas, né? Porque então as grandes religiões não adotavam esse pensamento de quê? De que, por exemplo, uma planta ela tem um espírito e por essa planta ter um espírito, então ela está viva. Ou então as pedras estão vivas, as pedras têm espírito, né? Aqui, por exemplo, na região dos Andes, na prática do xamanismo andino, então você pega vários países, né, que compreendem as cordilheiras dos Andes, né? Equador, Peru, Bolívia, por exemplo, né? Nessas regiões, as montanhas elas são muito cultuadas, né? Então você entende, e esses povos veem nessas montanhas espíritos. Então são os apos, né? Então, eles cultuam essas montanhas porque elas habita nessas montanhas um espírito, o espírito dessa montanha, né? Ela tem um espírito. Claro que em cima da montanha, habitando a montanha, existem outros espíritos, né? Porque são os animais, as árvores, né? Os seres que habitam essa montanha, né? São os espíritos dos animais, os espíritos das plantas, né? Então é muito comum dentro do xamanismo as pessoas falarem muito dessa questão, que é o animal de poder, né? Que nós estudamos no xamanismo são os espíritos aliados, né? Então há uma gama muito grande de espíritos aliados, entre eles os animais, né? Então é conhecido e vocês às vezes vão encontrar como animal de poder, né? Esses espíritos aliados, né? Então era jogado tudo para dentro dessa prática do xamanismo, né? Então tudo que é anímico, ou seja, vivo, então era chamada também de totemismo, né? Porque são religiões que
cultuam, né, esses seres da natureza, os animais, né? Então nós vamos encontrar dentro de algumas culturas, você vai encontrar, por exemplo, da cultura Inuit, que são dos povos originários que habitam o Canadá, por exemplo, aquelas imagens, né, de troncos de árvores totalmente incrustados, né, com trabalhos artesanais, com desenhos, né, de animais, diversos animais, que parecem aquelas carrancas que nós encontrávamos nos barcos, né, que são utilizados na frente da aldeia, que é para espantar os maus espíritos, né? Então esta carranca, ou seja, esta escultura, que lá em cima tem um grande pássaro, que é o pássaro trovão, Thunderbird, né? Da cultura Aida, por exemplo, né? É muito comum dessa região do norte dos Estados Unidos e do Canadá. Nós vamos encontrar então esse totem, né? Esse totem o que que é? É um objeto de poder que é colocado na frente das casas e das aldeias para evitar que maus espíritos, né, incomodem ali os habitantes do aldeamento, né? Então eles chamavam isso de totemismo, porque eles acreditavam que esses objetos, ou seja, os totens, ou objetos, né, um colar, né, um objeto de poder, né, trançado, como essas vestimentas, né, que nós utilizamos nos xamanismos, eles são objetos que detêm poder, né? Então nós acreditamos e nós comprovamos, né, através da nossa vivência empírica com esses objetos, que esses objetos têm poder. Eles têm a capacidade de nos proteger ou de melhorar alguma habilidade que nós estamos querendo que esse objeto venha a trabalhar em nós, né? Melhorar a nossa visão, melhorar a nossa capacidade de inteligência, de ter melhores ideias, ou então nos proteger, que é, vamos dizer assim, daquelas grandes marcas dos objetos de poder, é a proteção, não é mesmo? Então, eles então entendiam que tudo está dentro do xamanismo, animismo, totemismo, tudo dentro do xamanismo, né? Ao longo do tempo, esses estudos foram então sendo desmembrados, né? E nós vamos ter um grande estudioso das religiões do século XX, que é o Mircea Eliade, que é um grande filósofo e historiador das religiões, que vai então na década de 50 fazer um grande levantamento desses estudos da área da antropologia e da etnologia, da história das religiões, e ele vai separar o xamanismo dessas outras religiões, dessas outras práticas, né, e desses outros métodos, como a feitiçaria, a bruxaria, as religiões de possessão, né? E aí ele vai então, vamos dizer assim, definir, fazer um corte do que realmente hoje nós chamamos de xamanismo, né? Que o xamanismo, então, ele vai definir como técnica de transe, né? Então toda aquela técnica que é capaz de gerar um transe e durante o transe você ser capaz de manter o controle e a vontade sobre a sua consciência, né? Então aí a gente já teria um corte, uma distinção, por exemplo, das religiões de possessão, né? Em que você não é você que vai ter controle da sua consciência, mas um espírito, né? Superior, um espírito iluminado, ou então uma entidade, né? De poder, ou uma divindade, né? Isso vai depender muito da região, vai depender da prática religiosa, né? Em que a gente encontra esses sensitivos, esses médiums, né? Como a gente costuma chamar, por exemplo, no Brasil, né? É um termo que vem do espiritismo, né? Esse médium, né? Ou esse sensitivo que tem essa capacidade de se permitir que esta força, né? Essa energia o atravessa, essa entidade, essa divindade, esse espírito, e que então, através desse médium, esse espírito faça um trabalho, se comunique, se manifeste nesse nível de realidade. O xamã, ele vai fazer o caminho inverso, né? O xamã, ele entra em transe e ele então tem a capacidade de fazer a projeção do espírito, né?
o que se chama, por exemplo, em algumas correntes esotéricas, de desdobramento espiritual, né? Então ele vai fazer a jornada da alma, né? O xamã, ele domina e tem o controle da jornada da alma. Ele vai sair de si, né? Ou seja, ele vai, através do transe, projetar sua consciência, manter-se totalmente consciente de todo o processo, e através desse movimento da jornada da alma, né, da jornada xamânica, ele então visita os mundos espirituais, né? Esses mundos espirituais dentro do xamanismo estão em três categorias, né? A primeira categoria, né, que é chamada dentro, por exemplo, do xamanismo andino, é o Rupacha, né, que é o mundo subterrâneo, né? É o mundo que habita embaixo dos nossos pés, né? Só que esse mundo, ele é um mundo espiritual, ele não é só um mundo físico, né?